Bom dia, é o som de Beyoncé cantando a canção Heaven, que a gente começa hoje o nosso dia. Hoje é dia 18 de agosto de 2020, mais uma edição do nosso diário da Covid-19. Uma edição especial, porque quem for buscar essa música na internet, eu fiz uma breve pesquisa, a música Heaven fala sobre o tema do dia, fala sobre aborto. Ou, se preferirem, né, a interrupção da gravidez, porque é uma distinção clara, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista moral. E é sobre moralidade que a gente vai ter que acabar conversando hoje, tá bom? Antes de mais nada, eu queria só atualizar com vocês aqui os dados aqui confirmados para hoje, né, que a gente faz esse papel de divulgar os dados atualizados sobre o coronavírus, faz parte do nosso canal. Então hoje, né, já houve a evolução de casos de coronavírus no Brasil. E para você ter uma ideia, de ontem para hoje, eu divulguei um vídeo ontem, né? Todos aqui viram. De ontem para hoje, pessoas que se contaminaram, você tem o quê? Hoje você tem 3.359.570 pessoas contaminadas, oficialmente contaminadas. De ontem para hoje, foram 19.373 pessoas a mais diagnosticadas com Covid-19. Nesse quadro aí, de recuperados você tem 2.699.080, sendo que de mortes, hoje, os dados de hoje, você tem 108.536 óbitos. Significa que, de ontem para hoje, morreram, segundo a estimativa, 684 pessoas. Dentro daquele platô, né, como a gente fala, né, entre 1.000, né, reduzindo um pouco, tal, a questão dos óbitos, o que é sempre terrível, né? Morrer gente é sempre terrível, morrer gente de endemia, de pandemia, então, é pior ainda. Agora, meus amigos, meus camaradas e minhas camaradas, o tema de hoje é polêmico, né, e talvez ele tangencie um pouco a discussão sobre o vírus, mas não deixa de ser uma discussão crítica e política, como a gente sempre faz aqui no canal, porque repercutiu muito um triste fato, né, no meio dessa pandemia toda, que envolveu também o hospital. Talvez não um hospital para atender vítimas de Covid, mas um hospital para realizar, né, alguns chamam de aborto ou interrupção da gravidez. Mais uma vez, eu insisto na distinção. Por quê? Veja bem, todos já devem estar careca de saber porque isso repercutiu muito, mas cabe a mim fazer o comentário aqui no canal. Uma menina de 10 anos, no Espírito Santo, desde os 6 anos de idade, segundo a investigação policial, investigação criminal, ela estava sendo sistematicamente violentada sexualmente. Por ninguém menos do que por um tio, né? Se eu não estiver enganado. Alguém pode até me corrigir aqui nos comentários depois se eu estiver me enganado. Mas, enfim, por um adulto de 33 anos que, por sinal, se encontra foragido. Pois é, desses abusos sistemáticos que essa criança, é importante que a gente escute, a gente note, criança, né? Esses abusos que essa criança passou, esse pesadelo que essa criança passou esse tempo todo, resultou numa gravidez. Ela, aos 10 anos, ela engravidou. Né? É até incrível isso. Né? O sistema, né, fisiológico da criança acabou, né, gestando, né, um ser vivo. Pois é, um feto. Pois é, meus amigos, aí começou todo o problema. Por quê? Porque essa menina, ela foi ouvida, claro, né? Iniciou sua investigação criminal, judicial, ela foi ouvida por especialistas, né? Por psicólogos, assistente social, por um juiz, não é? E ela, representada legalmente pela avó, não é? Ela, né, manifestou-se pelo desejo, né, de retirar, né, aquele feto, né, enfim, o produto daquele abuso. É um ser vivo, mas foi produto de um abuso, né? Um crime bárbaro, terrível, violentíssimo, né? Que inominável, inconcebível, né? Praticado, um crime esse praticado, e aqui eu não temo aqui ceder aqui ao populismo penal, praticado por um monstro, né? Muitos criticam a gente usar esse lugar comum, mas de fato é um monstro. Um monstro do ponto de vista não do como os programas de TV ou programa de rádio definem a figura do criminoso. Não, não é nessa questão. Eu não vou cair nessa armadilha, nessa arapuca verbal. Mas um monstro do ponto de vista da bestialidade. Porque os crimes sexuais,
eles envolvem, né, pela criminologia, eles envolvem um componente animalesco, instintivo, né? Uma pessoa que tem ali uma pulsão sexual incontrolável, não é? Uma deformidade da sua formação moral e psíquica e sexual, em que ela se excita, não é isso, com crianças. Ela é pedófila, né? Nem vou citar aqui o Michael Jackson, né? Não vai criar uma polêmica miserável aqui, né, em respeito ao legado do artista, né? Mas enfim, são pessoas assim de tal perfil, né, de pessoas pedófilas que têm algum problema, têm uma má formação de personalidade e daí elas não são loucas, né? Enfim, é importante que isso fique claro, mas elas têm alguma má formação psíquica, não é isso? Que aí vai a psicanálise, vai a psicologia analisar aí quais recalques estão aí envolvidos no meio. Porém, essa pessoa, ela delinque. E ela não tem o direito, por ter seus recalques ou por ter suas pulsões sexuais, ela não tem o direito de delinquir. Muito menos delinquir estuprando, aí vem o termo técnico, estuprando uma vulnerável. Né? Que é a velha questão do estupro de vulnerável. Né? Que são os menores de 14 anos, os pré-adolescentes e as crianças. E no caso, meus amigos e minhas amigas, a gente viu aí que essa menina de 10 anos, ela corresponde, né, a mais uma triste estatística aqui no Brasil, não é? Das crianças vítimas de violência doméstica, das crianças vítimas de abuso sexual. Isso é terrível. E essa discussão, dentro do Estado democrático, do Estado laico, do Estado democrático de direito, do Estado civilizado, não diria nem democrático, do Estado civilizado, essa discussão, ela deveria, por si só, unir uma nação. Unificar o discurso. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Não é? Adivinha quem eu vou citar aqui? A senhora Sarah Winter, olha ela de novo aí. Não obstante, né, estar com tornozeleira eletrônica, né, sendo monitorada pela justiça, ter ficado presa, não é isso? Por conta do seu radicalismo oportunista de extrema-direita, não é? Ela, que é daquele grupo lá dos 300, né, coitado do Frank Miller, né, que autor da grande obra em quadrinhos que virou filme, né, lá do pessoal de Esparta, que agora estão aqui sendo, né, com um nome lameado por um grupo de 300 babacas, né, de 300 infelizes idiotas, né, fundamentalistas, imbecis, em verdade, não é nem fundamentalistas, imbecis, né, que se valem do discurso extremista para conclamar as pessoas a atos de ódio. E foi exatamente isso que a dona Sarah Winter fez. Ela, a partir de uma página no Instagram, que eu denunciei, não é? Juntamente com centenas, por que não dizer milhares de pessoas que denunciaram também, não é? Ela se valeu da sua página no Instagram para indicar o hospital em Recife, em Pernambuco, onde seria feito o procedimento de interrupção da gravidez, da indesejada gravidez dessa menina de 10 anos. Bastou isso, né, para que grupos fundamentalistas religiosos, supostamente católicos, ficassem na entrada do hospital, vereadores bolsonaristas, também com um alto grau de oportunismo, também quisessem invadir o hospital e aos gritos de assassina ou de assassinos, gritos esses direcionados a uma criança que já tinha sofrido, né, todo tipo de abuso, 4 anos de abuso sexual até engravidar indesejadamente do seu agressor. Essa menina, junto com a equipe médica, foram insultados por uma turba de pessoas que se dizem religiosas. Até porque, meus amigos, e aqui os meus irmãos de fé que também assistem meu canal, eu sou religioso, eu tenho a minha religião, eu tenho uma igreja, não é, ao qual eu sou vinculado. Eu faço parte também de um movimento social de religiosos, que muito me orgulho também e agradeço a Deus por fazer parte dele, que é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que tem lá irmãos e irmãs verdadeiramente cristãos com todos os seus defeitos, porque nós somos humanos, criaturas e temos nossos pecados, temos nossos defeitos. Ninguém é purinho aqui. Ninguém é purinho aqui. Ninguém é santinho. Santo só Jesus Cristo. Agora, nós procuramos seguir a palavra, nós procuramos ler a Bíblia, nós procuramos aprender dia a dia e pedir perdão. Que é isso que esses idiotinhos que estavam em frente ao hospital deveriam fazer. Pedir perdão pelos seus pecados. Perdão pelas suas barbaridades. Perdão pelo que fizeram a uma triste criança, a uma inocente criança que já tinha sido barbarizada pelos seus agressores, pelo seu agressor. E sofreu agora uma nova barbarização, né, que é por uma cambada de idiotas, de fundamentalistas, não é, que se deu o trabalho de ir no hospital e
em tentar infernizar e perturbar alguém que já estava muito perturbado. Isso é muito triste, meu amigo e minha amiga, muito triste. Isso, né, tangencia qualquer racionalidade. Mas a gente sabe que o fundamentalismo é assim. O fundamentalismo ele não quer saber de racionalidade, né? O fundamentalismo ele confunde fé com religiosidade. E não tem nada a ver. Religiões, isso não sou eu que estou dizendo. Grandes teólogos falam disso. Né? Rudolf Otto, Michel Eliade, não é? Você tem um grande número de teólogos. Emile Durkheim falava isso no século XIX. As religiões são, né, manifestações essencialmente humanas. Não tem nada de sagrado, nada de divino. Elas se vinculam a um sagrado. Porque o sagrado envolve a dimensão da fé. Fé é algo que importa, sim, numa relação com algo sobrenatural, enfim. Fé, né, se relaciona com uma palavra, né, com um livro. Daí as religiões monoteístas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são religiões monoteístas, religiões de um livro sagrado, não é isso? Mas não tem nada a ver com manifestações humanas que, em nome, né, de uma igreja ou uma segmentação ou uma suposta fé, demoniza o outro. Considera que o outro é pecador e que você é santo. Ou que, por um legalismo extremo, né, um legalismo totalmente inusitado, um legalismo totalmente desvinculado da graça, né, desvinculado da fé, desvinculado da santidade, um legalismo puro e tosco, por sinal um legalismo muito mal interpretado ou mal lido, por gente analfabeta na fé, não é? Acaba por trazer novas barbaridades. Em nome dessas barbaridades, a história já explicou. Né? Em nome dessas barbaridades, índios foram massacrados, negros foram escravizados, né? Povos foram destruídos e dizimados, guerras foram legitimadas, ditaduras foram ali, né, aceitas por pessoas que se diziam religiosas. E não é desse jeito, meu amigo e minha amiga, pelo menos é do jeito que eu penso, não é. Entendeu? Porque, veja bem, deixa eu deixar bem claro para vocês, dentro da minha religiosidade. Vamos agora fazer a distinção de fato entre o que é aborto e o que é interrupção da gravidez. Tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista ético, moral. Vamos lá. Aborto é uma excrescência. Aborto é um assassinato. Aborto é a morte de um ser vivo, né? No caso, em sua vida intrauterina. Inquestionável. E aborto, do ponto de vista da legislação ocidental, né, do ponto de vista do Código Penal, em especial do Código Penal brasileiro, aborto é crime. Não é isso? É uma prática que enseja, inclusive, né, pelo Código de Processo Penal, enseja o julgamento pelo tribunal do júri. É a mulher que aborta ou, né, a equipe, ou alguém, o terceiro que auxilia neste ato, no caso um ato criminoso, essa pessoa é levada ao tribunal do júri. Mesmo o tribunal do júri que julga os homicídios. Porque, né, o aborto é um crime contra a vida. Ele se equipara, não é isso, ao homicídio ou ao infanticídio, né, que é justamente a morte, né, do recém-nascido e pela própria mãe em estado puerperal. Pois bem, então é inquestionável isso. E o aborto, né, do ponto de vista, né, bíblico ou do ponto de vista religioso, independente da religião ser cristã ou de demais religiões monoteístas, não é? Citei aqui o judaísmo e o islamismo, o aborto é também uma violação à lei de Deus. É um pecado. Não é? Uma falha grotesca, terrível aos olhos de Deus. Isso é inquestionável. Né? Uma vez que, né, na fé, e eu falo como cristão, não é isso? Eu falo como cristão luterano, né, que acredito na graça de Deus, na graça divina e na justificação pela fé, e não pelos atos, não pelas obras, a vida, não é um direito e é algo que Deus nos concebeu, é a maior bênção, né, que Deus pode nos conceder, é a vida. Né? Deus concedeu a bênção da vida ao meu filho, né, que veio do ventre, né, da mãe dele. Mas essa vida, né, ela tem que ser defendida sem dúvida nenhuma. E é pela defesa da vida que eu, Fernando Alves, né, sou contrário ao aborto. Sim, sim. Pelo meu entendimento da palavra bíblica, não é? Pela minha crença, pelo que eu acredito, pela minha fé. E é algo que, naturalmente, no regime constitucional, as pessoas devem respeitar. As pessoas respeitam a liberdade de expressão, como respeitam também a liberdade de religião. Então, nesse sentido, né, eu exerço plenamente a minha liberdade religiosa. Porém,
Uma coisa é eu defender o direito à vida. E eu defendo. Eu defendo mesmo o direito à vida, inclusive a vida intrauterina. Né? O aborto, para mim, é uma discussão desconfortável. É desconfortável. E claro, se me vier uma pessoa, me vier uma mulher, né, que pense em abortar, por razões econômicas, por exemplo, porque não tem condições de prover aquela criança que vai nascer, por exemplo. Aí eu digo a vocês, olha, não faça isso. Ou então, claro, como cristão, eu vou tentar, né, desenvolver mecanismos, né, em que, né, essa criança possa receber alguma acolhida, ela possa ser adotada, por exemplo, uma vez que sua mãe não tem condições financeiras, sua mãe biológica, né, não tem condições de mantê-la. Ponto. Isso é uma questão. Só que a outra questão, meus amigos, que aí envolve uma questão também ética e uma questão também jurídica, não é? Que é a questão que envolve nem tanta discussão sobre aborto, mas talvez alguns aqui vão me criticar, os abortistas vão me criticar e vão dizer que isso é apenas uma roupagem, mas eu vou dizer que isso é muito mais. Isso é uma diferença que não é só superficial, ela não é só de palavras, não é diferença só de conceito, mas a diferença ontológica entre o que é aborto e o que é interrupção da gravidez. Esse é que é o ponto. Pois bem, eu já falei aqui, né, gastei meu latim aqui falando, né, do que eu defini como aborto do ponto de vista tanto religioso quanto jurídico e até mesmo ético. Agora vamos definir a interrupção da gravidez. A interrupção da gravidez, ela é uma criação, não é, jurídica, uma criação da lei, ou seja, uma criação do Estado laico, para definir casos, circunstâncias em que aquilo que poderíamos definir como aborto, devido exatamente a essas circunstâncias, que eu vou dizer mais uma vez, elas não são superficiais, elas são essenciais, elas são da essência do ato, ou seja, do ato em que gerou aquela situação. Leia-se, o ato de um agressor, de um violador sexual, não é, que por meio de um crime, por meio em que ele viola o que há de mais importante além da vida, que é a dignidade de uma pessoa, em especial a dignidade de uma criança, não é? E ele vai lá e através desse crime, né, produz ali com seu sêmen, né, uma gravidez. Uma gravidez indesejada, uma gravidez fruto de uma violência. Pois bem, está aí o fato e está aí a situação derivada do fato. Nesses casos, a própria lei define, a lei penal, viu? O Código Penal brasileiro, há anos, define isso, né? De que a interrupção da gravidez, nesse caso, ela não consiste naquela figura lá do Código Penal definida como aborto, né? Lá nos artigos, né, 125 em diante. Não é. Não é. Um outro caso é, por exemplo, o caso, né, de anencefalia, isso definido pelo Supremo Tribunal Federal, né, que, claro, compete uma opção, né, da gestante e dos pais, naturalmente, né, se vão prosseguir ou não, mas é na perspectiva de que no feto anencéfalo, isso é comprovado pela ciência, isso não é Fernando Alves que está falando, né, no caso do feto anencéfalo, infelizmente, né, a possibilidade de sobrevivência é praticamente nula. Ou seja, do ponto de vista jurídico, você tem ali uma vida intrauterina muito passageira, o que sequer vai ver a luz, né? Enfim, aí vem, né, aí você vai perguntar, mas por que acontece isso, Fernando? Aí vem a questão da religiosidade. Bom, será que Deus quis isso? Enfim, eu não vou, para quem é ateu aqui tal, e sai do canal, eu não vou aqui, né, entrar em mais discussões, em debates teológicos maiores. Posso até fazer um canal específico para discutir temas teológicos, que também me agrada, até porque eu estudo teologia. Mas enfim, não vai ser por aí que vai meu argumento. Mas, em relação ao estupro, em relação aos anencéfalos, ou seja, gravidez indesejada, surgidas por situações diversas, nesse caso a lei estabelece que não é aborto, é interrupção da gravidez, que pode acontecer, e o sistema de saúde pública, o SUS, autoriza esses procedimentos. Um outro caso pensado também pelo Código Penal é no caso de, outro caso também de gravidez desejada. Essa própria gravidez, ela implicar em risco de morte. Ou seja, a pessoa que vai parir, né, ou a mulher que está gestando esta vida, ela pode vir a morrer. Aí vem, olha só a tautologia, olha só como o círculo, né, dá uma volta, olha o ciclo, né, vicioso. Porque, em verdade, nós começamos a falar na discussão do aborto, do direito à vida, e quando discutimos a vida da gestante que está em risco por conta da gravidez, voltamos novamente à discussão do direito à vida. Agora, direito à vida não só, né, do feto, mas direito à vida da própria mãe. Nesse sentido, também, o Código Penal e a legislação, os tribunais brasileiros também estabelecem, né, que, nesse caso, a interrupção da gravidez ela é autorizada. Autorizada, e a saúde pública deve
fornecer meios para que essa gravidez seja interrompida. E foi exatamente isso que aconteceu no hospital em Recife, uma vez que no Espírito Santo, que é o local onde ocorreu o fato, e o hospital lá no Espírito Santo, em que a menina deveria ter feito o procedimento, recusou-se a fazer, alegando ali, a equipe médica alegando que o estágio de gravidez já era adiantado. Conversa. Ali foi recusa ética. Foi recusa ética, entendeu? Mais uma vez foi ali, e aí vem a questão. Eu posso até respeitar, e no sistema político brasileiro, né? Nosso sistema político, apesar de polarizado, ainda temos uma democracia, né? Uma democracia fragilizada, mas ainda temos. Eu ainda posso respeitar, meu amigo e minha amiga, que os conservadores se abstenham de realizar procedimento. Tipo, você é um médico, né, conservador, e pela sua crença, pela sua convicção, você não quer realizar porque você entende que aquilo não é interrupção da gravidez só, aquilo é aborto. Normal. Agora, eu não posso obrigar, não é isso, outra rede hospitalar, ou os profissionais que não têm a mesma concepção que você, né, a deixar de fazer o procedimento. E foi exatamente o que aconteceu lá em Pernambuco. Não é? Aqueles enfermeiros, aqueles médicos chamados de assassinos, não é, pelos fundamentalistas, estavam, na verdade, seguindo a lei e também seguindo as suas convicções. Convicções essas que eu aqui acabei, né, por externar também, que são as minhas próprias convicções. Eles também fizeram isso. Né? Com suas convicções, fizeram o seu trabalho. Foram profissionais e acolheram. Olha só. A palavra bíblica fala muito sobre isso, sobre acolhimento. Né? Coisa que os fundamentalistas não fizeram, não fazem, não vão fazer enquanto continuarem, né, bitolados, né, com a sua cangalha, não é? Se não bolsonarista, sua cangalha fundamentalista. Não vão acolher nunca. E para mim, meus amigos, Deus, para mim, ou fé, é fé que trabalha acolhida, trabalha acolhimento. Acolhimento aos que sofrem, acolhimento aos que são vilipendiados na sua dignidade. Né? Acolhimento que, infelizmente, não foi dado, não é, pelos fundamentalistas e nem pela equipe médica do Espírito Santo, mas, felizmente, graças a Deus, foi dada pela equipe de Recife, de Pernambuco. Então, meus amigos, encerrando essa fala de hoje, que eu continuo com esta bela canção de Beyoncé, que fala da perda, né, de uma mãe que não pôde, que teve uma gravidez involuntária, um aborto involuntário, melhor dizendo, né, perdeu a criança, né, que ia surgir, tal, mas canta uma canção para ela, né, dos céus, né, onde eu também espero que esteja, né, enfim, a triste criaturinha que infelizmente não pôde ser concebida por conta da violência, todo o quadro de violência, tal, de mal, né, com o qual foi gerado. Mas que com certeza Deus sabe sim, em sua sabedoria, que faz. Então, meu amigo e minha amiga, se você gostou desse canal, né, dê o seu like, né, se inscreva, compartilhe e nos auxilie sempre a difundir pontos de vista, que é o principal. E dá-lhe Beyoncé.